Aborô, aboiô, olá queridos amigos e seguidores aqui do nosso canal no YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babaile Serial Odeleza Arcel. Depois de alguns dias sem vídeo aqui no nosso canal, retomando, confesso que eu estava com muita saudade de vocês. Espero que vocês também tenham sentido a minha falta. E retomando aqui, para que uma vez por semana, no mínimo, possamos interagir como de costume. Você que já é inscrito no nosso canal, seja novamente muito bem-vindo. Lembre-se de ativar as notificações. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative as notificações, porque dessa forma, sempre que disponibilizarmos novos vídeos, você será informado e vem aqui acompanhar os nossos conteúdos. E também, quando realizarmos lives, vocês também são informados e acompanham o nosso trabalho ao vivo, cuja finalidade é levar informação para cada um de vocês. Trabalho esse que eu realizo na internet já há alguns anos, do qual eu me orgulho muito, porque dessa forma eu consigo compartilhar com vocês, meus seguidores, algo que para mim eu tenho muito amor, que é a religião tradicional iorubá, tá bom? A minha voz está um pouquinho ruim, porque o tempo aqui na região onde eu resido está muito seco, há dias que não chove, e de fato esse tempo seco, por mais que eu faça todo o cuidado, lavo o nariz com soro, enfim, dá uma prejudicada, mas nada que impeça de você me compreender com clareza. Fique comigo do princípio ao fim desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante a compreender a respeito do assunto que será abordado. E eu te faço um pedido: depois que você assistir o vídeo, caso você tenha gostado, lembra de deixar o seu like. Além de deixar o seu like, deixe o seu comentário, a sua sugestão, um tema, ou vamos debater aqui a respeito do que está sendo dito. E além disso, compartilhe o vídeo pelo link original, pegando o link aqui do nosso YouTube e mandando no WhatsApp, compartilhando nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ter acesso às informações que aqui serão disponibilizadas, tá bom? Gente, o tema de hoje é: posso cultuar todos os orixás? É uma pergunta que no decorrer do vídeo eu estarei aqui dialogando com vocês com a intenção de responder essa questão. Por quê? Porque vejam bem, na Umbanda, na maioria das casas de Umbanda, as pessoas cultuam de 7 a 9 orixás, se eu não estiver enganado. Além das entidades, e eu não sou aqui um grande conhecedor da Umbanda, tenho muito respeito pela Umbanda, pelo umbandista, mas não sou um grande conhecedor. Mas se eu não estiver enganado, a maioria das casas de Umbanda praticam um culto de 7 a 9 orixás, certo? Certo. O Candomblé, nas suas nações, cultua uns 16 orixás, para um pouco mais, né? Tem algumas casas que 18, podendo chegar até a 20. E muitas pessoas pensam que esses são todos os orixás existentes. Não. Na religião tradicional Urubá, conhecida como Essim Orixá Ibilé ou Ixexelagbá, na terra Iorubá existe culto para mais de 600 orixás. Um templo ou uma comunidade dentro da religião tradicional Urubá vai cultuar ali 20, 25 divindades, dependendo do caso, talvez até 30, não muito mais do que isso. Isso me refiro aqui na diáspora, porque na terra Iorubá não é bem isso que ocorre. Aqui na diáspora, ou seja, fora da terra Iorubá, nós precisamos, no nosso templo, ter um número grande de divindades assentadas, porque é a nossa ferramenta de culto e de trabalho para ajudar as pessoas. Na terra Iorubá, eles não têm tanto essa necessidade, porque lá os templos eles se relacionam de uma forma muito cultural e social, progressista, construtiva. Não existe um conflito de interesses, não existe uma disputa de clientela. Então, um determinado babalaô, se ele não tiver um determinado orixá na casa dele, que uma outra pessoa precise fazer oferenda, ele leva até a casa do sacerdote ou da sacerdotisa que o tenha e fará. Algo que aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos a anos-luz de conseguir realizar. Então, um templo aqui no nosso país, no Brasil, ele vai precisar ter ali assentado 20, 25, 30 orixás, dependendo do conhecimento do sacerdote e da linhagem que esse templo pertença, obviamente,
para poder atender bem ali os seus consulentes e os seus membros, né? Na terra iorubá, não. Na terra iorubá, nós temos uma realidade, que é a que eu venho compartilhar aqui no vídeo, para no final do vídeo chegar a uma conclusão com vocês. Qual é a realidade? Lá nós temos as famílias que se dedicam única e exclusivamente a um orixá, o que nada impede essa família de cultuar um ou outro, mas ela vai se dedicar única e exclusivamente a um apenas. Então nós temos famílias que cultuam apenas o Obatalá, famílias que cultuam apenas o Orunmilá, famílias que cultuam apenas Exu, né? Ou seja, que as pessoas são iniciadas, consagradas. Elas podem cultuar outras divindades? Podem, mas a divindade tutelar, a divindade oficial será aquela para a qual ela foi iniciada, né? E nós temos as famílias, principalmente do Ifá, aonde a pessoa não é apenas cultuadora de Orunmilá, aonde ela pode se aperfeiçoar em mais de um orixá. Então eu vou dar um exemplo aqui do presidente do Conselho Internacional do Ifá Religião, o Babalawo Xolagbadé Popolá, a quem eu respeito muito. Ele é Babalawo, ele é um sacerdote do culto a Orunmilá, Ifá, porém, em uma entrevista, tá pública essa entrevista na internet, ele fez uma declaração dizendo que ele é iniciado em 9 divindades, em 9 orixá, né? E isso é muito comum na terra iorubá, você ter pessoas que são iniciadas no Ifá e que só são iniciadas no Ifá, outras que são iniciadas no Ifá e mais em um orixá, e outras que são iniciadas em vários. Isso é normal, isso varia muito de acordo com a linhagem, com a tradição, com o costume daquela família que aquela pessoa pertence, tá? Mesmo assim, o Chef Xolagbadé Popolá, ele é iniciado, então, em 10 cultos. Não em todos. Isso está muito longe de ser todos, tá? Um Babalawo, por mais que as pessoas tenham a visão de que um Babalawo, ele conhece tudo, não. Um Babalawo, ele tem que conhecer muito sobre o culto de Ifá, de Orunmilá. E nem todos os orixás que nós cultuamos na religião tradicional urubá existem dentro dos versos de Ifá. Existem orixá, por exemplo, que são regionais, que são divindades cultuadas por uma determinada cidade, porque tem uma relação histórica e cultural com aquela cidade. São divindades que estão relacionadas até à questão geográfica, ou seja, que não faz sentido, por um exemplo, cultuar em outro local. Então aquela divindade, ela muitas vezes não vai estar inserida dentro do corpus literário do Ifá, que são os essé, os poemas de Ifá. Consequentemente, um Babalawo, ele dificilmente vai conhecer aquela divindade, a não ser que ele tenha contato com aquele culto por alguma razão. Então é importante nesse vídeo já quebrar esse tabu, que um Babalawo tem que conhecer o culto de todos os orixás. Não. Um Babalawo, se ele aprendeu Ifá adequadamente, ou seja, através da memorização dos versos, ele vai aprender a lidar com os Odu, que é a obrigação dele, e com os orixás que ele precisa apaziguar de acordo com a situação que o consulente esteja vivendo, baseado no que o próprio Ifá irá orientar na consulta. Então o Babalawo, ele é um especialista do culto de Ifá, que vai se aperfeiçoar no culto de muitos orixás, mas não todos. Até porque é humanamente impossível a pessoa aprender tudo sobre todos os orixás. Eu, por um exemplo, há 25 anos praticando a religião tradicional urubá, eu não conheço culto para mais de 30 orixá, né? Culto que eu conheço, que eu tenho informações, que eu já vi ritual, foi para 30 divindades. O que pode parecer muito, mas perto da quantidade de divindades que existem dentro da nossa tradição religiosa, é um número insignificante. E aí eu venho compartilhar com vocês, para que vocês compreendam, a reflexão a respeito do vídeo de hoje. Posso cultuar todos os orixás? Posso. Agora, se eu devo e se eu vou conseguir, isso é um outro campo. Por quê? Há algo que me proíba de cultuar um orixá? Dependendo do caso, sim. Você tem pessoas que são iniciadas no Ifá, dentro do Itefá, e que no Ibodu é revelado que aquela pessoa não possa cultuar um determinado orixá. Eu, por um exemplo, conheci pessoas que tinham Euó, ou seja, não poderiam cultuar Oxum ou estarem presentes em rituais para Oxum, pessoas que não poderiam cultuar Egungun,
ou não poderiam estar presentes em ritual Egungun. Assim como tem outros Odus que proíbem a pessoa, por exemplo, de cultuar Edã e de fazer parte da fraternidade Ogboni, né? Então, por exemplo, tem sim prescrições do Ifá que pode proibir uma pessoa de cultuar um determinado orixá, tá? Agora, a pessoa que não tem a proibição, ela pode cultuar todos os orixás? Bom, isso depende muito da orientação do oráculo. Eu não sou iniciado no Ifá, ou melhor, eu sou iniciado no Ifá, e o meu Ifá, o meu Odu, ele não recomenda que eu cultue Oxum, mas eu quero cultuar Oxum. Eu preciso antes averiguar com o meu Ifá se para mim será bom realizar culto àquela divindade. Eu vou compartilhar com vocês algo que ocorre na terra Yorubá e que, infelizmente, por conta do mercado religioso, deixou de ser feito no Brasil. Antes de uma pessoa ser iniciada, o oráculo é consultado para saber se aquele orixá aceita aquela pessoa, para saber se o ori daquela pessoa tem a capacidade de absorver o axé daquele orixá e para saber se aquele templo é o templo ideal para realizar aquela iniciação. Na terra Yorubá, por exemplo, quando um menino decide ser iniciado no Ifá para se formar babalaô, a família leva ele até um babalaô e esse babalaô vai consultar o Ifá com o Obi para saber se ele pode ser o mestre e o iniciador daquela criança. Se o Obi responde sim, ótimo. Caso contrário, nada é feito. Ou seja, existe uma preocupação com a questão do que a divindade orienta, não tão somente o que eu quero. Como infelizmente as iniciações no Brasil assumiram um caminho muito mercadológico, muito capitalista, com a finalidade, como se nós estivéssemos vendendo um produto e as pessoas estivessem comprando, quem é que vai chegar e vai perguntar, eu posso vender isso, vai ser bom para mim? Não, a pessoa vai se preocupar com dinheiro. Mas aqui fica esse relato no vídeo, até para que possa existir uma mudança de postura. Eu no meu templo, não aqui defendendo o meu trabalho, mas eu no meu templo tenho preocupação e falo com muito orgulho. Em média no meu templo ocorrem de 2 a 4 iniciações no ano, não mais do que isso. O meu templo ele não é um templo cuja a finalidade é comercializar as iniciações. O meu templo ele desenvolve um trabalho baseado no que a pessoa precisa, no que é bom para ela e no que é bom para a instituição. Muitas pessoas me pedem iniciações via internet e eu não respondo, porque de fato eu compreendo que a iniciação é um passo muito sério para ser dado de forma tão imediatista e tão prematura. Então esse cuidado nós temos, e eu queria muito ver esse cuidado por parte de todos os meus colegas, para que a gente pudesse realmente desenvolver algo muito parecido do que ocorre na terra Yorubá. Então esse relato que eu dei para vocês é algo que ocorre na terra Yorubá e que fica aqui o registro. A vontade da pessoa e do sacerdote não pode prevalecer a vontade da divindade. Eu preciso sim ter a preocupação de saber, essa pessoa, ela vai ser bom para ela receber um determinado assentamento, ser iniciado em um determinado culto? Isso vai ser positivo para essa pessoa? Essa preocupação nós precisamos ter. Nós podemos utilizar o Iquim, o Apelé, o Erendilogum e o próprio Obi, em alguns casos até o Urobô, para poder obter essa resposta. Por quê? Porque uma pessoa ela pode cultuar muitos orixás, mas ela precisa ter o discernimento e a preocupação de compreender qual é a finalidade de eu cultuar esse orixá. Esse culto, ele me favorecerá no quê? E qual será a minha utilidade dentro desse culto? Porque, veja bem, você pode ter 10 carros na garagem, mas quando você vai dirigir um só. E aí vem a essência do que eu queria dizer no vídeo de hoje. Qual é a função dos orixás? Dentro da teologia Yorubá, todo orixá, ele é o que nós chamamos de Ibikedi Olodumare. Muitas pessoas vão dizer, babá, mas isso é só Orumilá, babá, isso é só o Batalá. Não, todo orixá é chamado de Ibikedi Olodumare, que significa o segundo em importância depois do próprio Deus. Porque para nós, que somos devotos dos orixás,
o orixá ele desenvolve o papel de intermediário entre o meu ori, o meu eledá e o Deus Supremo, Olodumare. Consequentemente, todo e qualquer orixá que eu cultuar tem uma única e exclusiva finalidade: aquela força me servir de intermediário com o Ser Supremo. Consequentemente, o que um orixá pode fazer por mim, o outro também pode. Aí vem a questão: mas babá, por que muitas vezes uma pessoa precisa cultuar mais de uma divindade? Por que num ebó precisa fazer oferenda para Exu, para Ogum, para Oxum? Isso se dá devido à necessidade energética do ori de cada um no momento que aquela pessoa está vivendo. Porque aquele orixá que ela está cultuando vai suprir determinadas necessidades energéticas dela. Isso não significa que existe ali a necessidade de um culto vitalício. Ou seja, uma pessoa que hoje consulta e precisa fazer uma oferenda para Oxum, não significa necessariamente que para o resto da vida dela, ela vai precisar fazer oferenda para Oxum. Uma pessoa que hoje precisou fazer uma oferenda para Obatalá, não significa que aquela pessoa, o resto da sua existência, vai precisar cultuar Obatalá. Esse orixá que nós temos que cultuar do nosso nascimento até o último dia da nossa vida, nós chamamos de orixá do nosso eledá, que é o que no Brasil popularmente as pessoas chamam de orixá de cabeça. É o nosso orixá principal. Todo mundo tem. Todo mundo tem o seu orixá principal. E é esse orixá que nós devemos adorar por toda a vida. Todos os demais, baseado na orientação oracular, de acordo com as nossas necessidades energéticas momentâneas, nós poderemos cultuar, fazer oferenda em algum momento, desde que isso esteja alinhado à recomendação do oráculo. Não algo que a gente vai fazer da nossa cabeça, até porque é importante compreender. Quando você faz um ritual para o orixá, você precisa estar muito bem alinhado a uma questão. Qual é a necessidade real disso? Qual o benefício que isso me trará? Para que através disso você possa fazer algo que esteja alinhado à sua predestinação e que lhe traga benefícios, tá? Não é bom dentro da religião tradicional urubá você criar um ritual da sua cabeça ou você fazer as coisas baseado só na sua vontade. Existe sempre a necessidade e o cuidado de averiguar: eu preciso disso, isso será bom para mim, qual a consequência e o resultado que isso irá trazer. Portanto, a resposta para a pergunta do nosso vídeo é: você pode cultuar os orixás. Tudo é uma questão de: é melhor você cultuar os orixás que você precisa, os orixás que estão alinhados às suas necessidades energéticas e os orixás que você tem a capacidade de conhecer e de cultuar adequadamente. Não adianta você fazer um ritual para um orixá desconhecido, que muitas vezes você não conhece um Ewó, um tabu, e que com isso você pode acabar muito mais atraindo o aspecto negativo dessa força do que o aspecto positivo que irá lhe favorecer. Por isso, a resposta para o nosso vídeo hoje é: cultue os orixás, mas principalmente aquele ou aqueles que você pode e que você precisa. E sempre tenha a preocupação de saber: aquele orixá, ele quer a minha oferenda? É como, por um exemplo, eu agora virar para você que está assistindo esse vídeo e falar: não me importa se você está com sede, beba água, né? Ou você vir na minha casa e eu, sem me preocupar se você gosta ou se naquele dia você está com vontade de servir, sei lá, um bolo de abacate e te dar um bolo de abacate para você comer à força. Não. A etiqueta espiritual dentro da teologia iorubá me ensina que eu preciso me preocupar se o meu Deus, se o orixá que eu adoro, quer aquela oferenda. E qual é o retorno daquela oferenda na minha vida? Para isso que nós temos o oráculo. Seja antes de você fazer um ebó, seja antes de você fazer um assentamento, seja antes de fazer uma iniciação, nós precisamos sempre apurar com o oráculo a forma adequada e correta de fazer isso de acordo com a nossa necessidade energética, para que a gente não venha fazer algo que, ao invés de nos ajudar, pode acabar nos prejudicando. E lembre-se sempre: o seu intermediário direto com o Olodumare é o seu ori, o seu eledá e o seu orixá. Eles sempre irão cumprir esse papel. Todas as outras divindades irão servir para te trazer suporte, para
ajudar você a se fortalecer espiritualmente e suprir as suas necessidades energéticas momentâneas. E aí lembre-se, o que você precisa hoje, talvez você não precise amanhã. Por isso o culto de orixá ele é feito de uma forma que a gente sempre se preocupa com o momento. Não importa o que era 10 anos atrás ou o que vai ser daqui a 20 anos. O que importa é o momento. Tá bom, queridos? Então gravem isso. A resposta do vídeo é essa. Você pode cultuar todos os orixás, mas a melhor forma de cultuar é você cultuando aquele ou aqueles que realmente você precisa. Tá bom? A cada um de vocês que acompanharam esse vídeo, os meus mais sinceros agradecimentos. Tava com saudade, espero que vocês tenham gostado e desejo vê-los bem nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.